Pessoas que viveram situações adversas na infância, com maior desregulação emocional, têm maior chance de apresentar comportamento de compra compulsiva. Proteja as crianças, porque isso é um dos aspectos que gera um maior nível de experiências adversas e que tem um impacto pior. Depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, transtorno de personalidade, abuso de drogas, de substância, transtorno alimentar. Aquelas crianças que até os 18 anos viveram para mais de 3 experiências adversas apresentam um risco maior de apresentar essas consequências. Crianças que passaram por experiências adversas, elas vão mostrar mais aversão à perda na vida adulta. Quanto maior o trauma, maior a desregulação emocional, maior é a tendência de compra compulsiva. Se nós conseguirmos ter esse maior nível de consciência, nós conseguimos... Existe uma frase muito clichê que diz que o que acontece na infância não fica na infância. E isso sai das frases clichês e vem para a nossa realidade, né? Hoje é extremamente robusto na literatura a compreensão de que tudo aquilo que acontece na nossa infância tem um impacto maior na nossa vida adulta. Maior em que sentido? Coisas que acontecem na nossa infância, por exemplo, traumas, eles têm um impacto muito maior no nosso comportamento na vida adulta do que coisas que acontecem hoje na nossa vida adulta. Então, assim, alguma coisa que aconteceu contigo há um ano atrás. O impacto dessa coisa na tua vida, ele é menor do que se a mesma coisa tivesse acontecido, caso fosse alguma coisa traumática, se isso tivesse acontecido na tua infância, né? Então, hoje é muito bem estabelecido essa construção de que a infância é uma fase muito, mas muito importante da vida de qualquer pessoa e que nós compreendermos, né, a nossa infância, assim como nós termos o discernimento de que esta é uma das fases mais importantes da nossa vida, isso é importante para duas coisas, né? Primeiro, para nós nos conhecermos. Então, se eu começo a compreender o que aconteceu na minha infância, eu começo a compreender determinados comportamentos que eu tenho na vida adulta que parecem não fazer sentido, mas que eles têm uma explicação, e quando eu entendo esse porquê, parece que simplifica um pouco a nossa autocobrança, né? Diminui um pouco a nossa autocobrança e nós conseguimos realmente agir para a resolução do problema e não só ficar achando que é incapaz. E segundo, para além disso também, para que nós, aqueles, né, que estão criando suas crianças, ou para aqueles como eu estão planejando ter os seus filhos, compreendam que a responsabilidade de ter um filho é muito grande e que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, para aqueles que, assim como eu, estão se preparando, se preparar para ter um filho, embora eu acho que preparado a gente nunca vai estar, mas se organizar para isso, né? E aqueles que já têm filho, criar, né, barreiras, criar ambientes que sejam ambientes favoráveis e que não gerem, né, ou que evitem a exposição a risco de viver algum trauma. Dada a importância desse tema, eu decidi trazer esse episódio para que nós possamos discutir como que os acontecimentos na nossa infância, eles têm repercussão na nossa fase adulta, na nossa vida adulta, né? Quais são esses eventos que têm maior probabilidade de gerar um impacto na vida adulta? Por que que esse evento e esses eventos em específicos, eles geram esse impacto? Que impactos são esses, né? Então, ter vivido algum desses traumas, quais são as consequências disso? Por que que isso acontece? E qual é a repercussão no nosso comportamento financeiro, que no final das contas é o que nós queremos discutir por aqui, né? Mas, como sempre eu menciono, não adianta nós olhar só para o comportamento financeiro e não entender o todo. Então, eu poderia dizer assim, um trauma causa tal e tal comportamento financeiro. Tá, mas o que é trauma? Quais são as consequências deles? Por que que ele gera essas consequências? Então, é como se isso fosse a base, né, para que nós pudéssemos daí efetivamente entender o porquê essas coisas impactam no comportamento financeiro e não simplesmente sair falando de comportamento financeiro, né? Então, dar essa bagagem eu acho que é muito enriquecedora para esses dois lados, tanto para nós nos conhecermos quanto para quem quer ter filho ou quem já tem filho se atentar e se preocupar com isso,
porque, sem dúvida nenhuma, o impacto que vai causar lá na frente é bem significativo, tá certo? Então seja bem-vindo ao nosso episódio número 151 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça e sexta nós temos um episódio novo aqui, sempre assim discutindo algum tema que eu julgue bem relevante e que possa contribuir para que nós tenhamos, né, uma relação diferente com o dinheiro e possamos colher lá na frente o que todos nós buscamos, que é bem-estar financeiro, ou seja, segurança e liberdade. Então, seja muito bem-vindo. Se esse conteúdo te agrada, se este conteúdo é rico para você, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Eu sempre gosto muito de ler os comentários de vocês, é sempre muito enriquecedor. Peço já desculpas de antemão, tô falando assim meio devagarinho, né, eu sempre falo um pouco mais lento, né, isso foi um exercício que eu fiz ao longo da vida, para não ser aquela afobação toda, mas hoje eu tô falando um pouquinho mais baixo, porque eu tô bem anasalada, né, sabe essas rinites, sinusites todas que vão acontecendo, né, quando tem uma mudança de temperatura. Então eu tô assim, chego a estar com o nariz assado. Ai, acontece, né, acontece e a vida segue acontecendo. Então nós vamos fazendo as coisas na medida do que dá, só que daí eu fico tentando falar com uma voz um pouquinho mais baixa, mas aí é só aumentar um pouquinho o som. Aqui na edição a gente também aumenta, porque daí eu não fico forçando tanto a garganta, que também já tá ficando prejudicada no meio desse caminho todo, no meio de tanta congestão que tá por aqui. Então já peço minhas desculpas aí. Enfim, sem mais delongas, bora lá. O que são esses eventos adversos, né? Quais são esses eventos adversos? Vamos começar por aí. Bom, quando a gente fala de evento adverso, e o nome é esse técnico, tá? Embora nós muitas vezes nos referenciamos a traumas, o nome técnico que nós usamos são experiências adversas na infância. Esse é um nome técnico que é utilizado no meio científico. Então, as experiências adversas na infância, que nós didaticamente chamamos de traumas. Mas o que são essas experiências adversas, né? Essas experiências adversas, elas sempre vão ter alguma relação com risco de vida, né? No sentido de sentir de algum modo que tu tá sendo agredido, ferido, a tua vida está sendo colocada em risco, a vida de alguém está sendo colocada em risco. Então, todas essas coisas que têm uma conotação muito forte, né, de risco eminente, eles podem ser considerados, né, aspectos de experiências adversas na infância. E os estudos relacionados a isso começaram a ser mais desenvolvidos na década de 90, e hoje nós temos uma categorização desses eventos adversos. Começou inicialmente com uma categoria de 7 eventos adversos, e hoje nós já temos 10 eventos adversos que foram caracterizados num estudo, se eu não me engano, de 2011. Então nós tínhamos 7, e aí 2011 foi adicionado mais 3 categorias. Então hoje, quando nós falamos de experiências adversas na infância, didaticamente traumas, nós estamos nos referenciando à ocorrência de uma dessas 10 experiências, né? Tem um questionário, obviamente, que você consegue colocar ali as tuas respostas e ele diz qual é o teu risco, né? De ter ou não aquilo ali gerar impacto na tua vida adulta. Então, sempre maior que 3, maior o risco de aquilo ali realmente ter um impacto maior na tua vida, menor que 3, menor o impacto. Esse tipo de instrumento eu nunca disponibilizo aqui no podcast, porque acaba que são instrumentos bem organizados, estruturados, demandaria até uma forma de explicar diferente, né? E eu acabo disponibilizando isso sempre dentro da minha formação em finanças comportamentais. Então, se tu quiseres ter acesso a todas as ferramentas que boa parte delas eu já falei em algum momento aqui no podcast, né? Mas esses instrumentos validados cientificamente que nos permite ganhar um maior conhecimento de nós mesmos, né?
esses instrumentos, eles são todos disponibilizados dentro da formação em finanças comportamentais. Nós estaremos com uma próxima turma dia 7 de setembro. Então, dia 7 de setembro abre uma nova turma. Antes do dia 7 de setembro, nós temos ali sempre aquele curso que eu disponibilizo, um curso gratuito, né? Dessa vez, ao que tudo indica, nós vamos falar de traços de personalidade, que é entender efetivamente como que o meu traço de personalidade impacta nas minhas decisões financeiras, o que é riquíssimo. Eu particularmente acho um tema muito, muito pertinente, muito interessante, e que é interessante mesmo porque rapidamente nós conseguimos nos identificar, e a partir dessa identificação nós já conseguimos olhar para a nossa vida e dizer assim, agora eu entendo esse comportamento. Então, eu tô pensando em fazer sobre esse tema. Coloquem aí nos comentários se vocês acham que... eu não sei quem acompanhou, mas eu fiz um de escassez, né, no meio do ano, e no início do ano eu fiz um de planejamento financeiro, e aí agora o próximo eu tô pensando em fazer de traços de personalidade, de Big Five, bem profundo como os outros, né? Então colocam aí nos comentários quem acompanhou os outros, que já sabe mais ou menos a dinâmica, se julga que eu fazer um de traço de personalidade é interessante. Se vocês colocarem aí vários que acham que é interessante, teremos então, antes, né, do dia 7, que é a abertura das inscrições para a formação, teremos um mais profundo, um curso gratuito sobre traços de personalidade, tá? Então, o questionário esse dos experiências adversas dentro da formação tem disponível para todo mundo que entrar como aluno, né? Aqueles que não são alunos, obviamente, conseguem tirar proveito também aqui no podcast da forma que eu vou explicar, certo? Então, só trazendo esse adendo que quem quiser fazer parte da próxima formação em finanças comportamentais, tem um primeiro link aqui na descrição, é só colocar o seu nome que você já consegue receber as informações em primeira mão e também as informações relacionadas a esse curso de traço de personalidade, que é o tema que eu estou pensando em fazer, mas eu vou esperar a resposta de vocês para ver se vocês também julgam que seja o tema mais interessante de ser discutido. De forma profunda, como vocês já sabem, né? Que os cursos que eu disponibilizo são mais profundos do que o que a gente discute aqui no podcast. Bom, voltando para os 10 aspectos, né? Os 10 aspectos, eles são divididos em 3 subgrupos, tá? Então, o primeiro subgrupo é um subgrupo de abuso infantil. E aí, dentro de abuso infantil, eles falam de abuso psicológico, abuso físico e abuso sexual. Abuso psicológico tem muitas formas de uma criança, e esses, um adendo importante que eu não mencionei, os eventos adversos na infância, eles são considerados até os 18 anos, tá? Então, embora no início da vida tenha um impacto maior, porque nós temos mais neuroplasticidade, eles acompanham esses acontecimentos e consideram relevante, mesmo que tenha acontecido com 14, 15 anos, 18 anos, então eles consideram ainda que essas fases, elas vão gerar uma repercussão que também são passíveis de gerar impacto na vida adulta, de forma que tem que ter um olhar mais cuidadoso, né? Então, só esse adendo que eu não tinha falado ainda. E aí, abuso psicológico, tem várias formas de existir abuso psicológico, né? Principalmente, assim, se nós vamos pensar num pai, numa mãe, um pai que tenha um transtorno de psicopatia, uma mãe narcisista, todas essas nuances, né, que são transtornos mentais, eles mudam um pouco a forma com que os pais eles tratam os filhos, se eles não se cuidam, se eles não se tratam, se eles não têm um acompanhamento, se eles não têm um entendimento da repercussão disso, né? E, normalmente, abusos psicológicos vêm muito de pais assim, né? Que existem alguns transtornos, mas obviamente não só. A gente não pode rotular as pessoas as quais apresentam algum abuso psicológico que ela tenha transtorno, né? Não necessariamente o fato dela fazer abuso psicológico em cima do outro é uma caracterização de que ela tem algum transtorno. Pode ser doido mesmo, né? E aí existem pessoas doidas no mundo. Então, essas questões de abuso psicológico têm muito a ver com manipulação, com mentira, com gerar sofrimento, né? Com gerar esse contexto que é um contexto aversivo,
é um contexto danoso psicologicamente. Então, abuso psicológico, abuso físico, bater, efetivamente, né? Então, a criança apanhar definitivamente não é uma boa educação, embora todo mundo diz assim, mas eu apanhei e não tenho nenhum remorso disso, não tenho, né? Não ficou nenhuma sequela, sou um adulto saudável, enfim. Embora muita gente fale isso, né? Óbvio que isso deixa algum nível de cicatriz. Então, principalmente a depender da idade da criança, sabe? Isso é realmente considerado uma experiência diversa na infância. Ter passado por algum abuso físico, né? De apanhar. Então, não acredite que bater nos seus filhos seja um caminho adequado de educação. Mas eu tenho que dar limite. Limite não se dá batendo, né? Pense em você conversando com um adulto e você querendo impor determinado limite. Tu bate nesse adulto, né? Por exemplo, digamos que tu seja um empresário e que tu tenha um time para liderar. Tu bate no teu time para ele fazer o que tu quer? Então, por que cargas d'água isso seria um meio efetivo para educar uma criança, né? Jéssica, então qual é o meio? O Guilherme que sempre diz, né? Ele apanhou bastante do pai dele, assim. E ele sempre diz que uma dor maior era a conversa da mãe dele e não apanhar do pai. Por quê? Porque gerava mais efeito. Porque ele realmente se sentia... Putz, eu tô fazendo uma coisa que tá errada. E a minha mãe tá aqui com todo o carinho do mundo, me dando uma pancada, no sentido de me colocar no trilho, só que de uma forma que é o certo de ser feito, conversando, né? Mostrando, dizendo, evidenciando, né? Não necessariamente batendo. Então, isso é caracterizado como um abuso infantil e abuso sexual, né? Abuso sexual é sem dúvida nenhuma, uma das experiências adversas que mais gera consequências negativas. Então, qualquer tipo de abuso sexual, né, um estupro ou mesmo que não tenha acontecido, mas que tenha um toque que não tenha sido autorizado, mesmo que, assim, uma criança não tem muito entendimento do que é certo e do que é errado, né? E ela só vai rever a repercussão disso lá na frente. Então, por vezes, um toque que pode ser uma coisa, assim, inofensiva, a depender não é, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado com as crianças em relação a isso, né? Quando eu digo que essa questão que eu falei no início de proteger, isso é uma das proteções que tem que ser feita. Tu tem que cuidar o que teu filho, se tu tem filho, tu tem que cuidar o que ele consome na internet. Mas eu tô tirando a privacidade dele. Privacidade o quê? É uma criança, ela não tem discernimento das coisas. Essa criança não tem privacidade. Essa criança, ela está sendo moldada. Se você dá privacidade para essa criança sem moldar qual é o caminho a ser seguido, o que vai moldar é o que ela acessa de informação. E daqui a pouco ela está acessando informações na internet que não são aquelas que deveriam estar sendo acessadas. E pornografia é um caso, né? Então, cuidado com o que os teus filhos, os jovens, eles têm acesso. Porque isso é muito danoso, né? Então, não necessariamente só um abuso, mas um contato muito precoce com essas coisas, né? Olhar pornografia na internet, também o risco de quantas vezes uma criança começa a conversar com um adulto e daqui a pouco, eu vou encontrar meu amiguinho, e acontece tantos casos que nós vemos. Proteja as crianças, porque isso é um dos aspectos que gera um maior nível de experiências adversas e que tem um impacto pior. Então, o abuso infantil, né, que é a primeira categoria, ela vai ter esses 3 tipos de experiências adversas, que são as experiências psicológicas, físicas
e sexuais, tá? Depois a gente tem disfunções domésticas por categorias. Quais são essas categorias? Abuso de substância, então ter um pai e uma mãe que se drogam, que são alcoólatras, que tem algum abuso de substância, ou pessoas próximas, um primo, um tio, uma vizinha, mas pessoas muito próximas que têm esse abuso de substâncias e que a criança acompanha todo esse drama, isso pode ser um evento traumático. Doenças mentais, né? Então, ter alguém na família com doença mental, ter alguém que tenha ali muito próximo uma esquizofrenia, tem uma bipolaridade não tratada, né? Porque esses transtornos mentais, eles obviamente são muito passíveis de serem tratados. Agora, quando eles não são tratados, eles geram repercussões bem adversas. E se a criança convive com isso, é como se ela estivesse se sentindo sempre ameaçada. E essa sensação de ameaça que é o grande problema, né, do ponto de vista de ser caracterizado como uma experiência diversa. Então, essas doenças mentais, mãe sendo tratada com violência pelo pai, é bem específico, assim, essa experiência diversa, porque o vínculo afetivo com a mãe é diferente, né, então a criança que vê a sua mãe sendo maltratada pelo seu pai, isso gera uma repercussão muito negativa, a ponto de ser considerado uma experiência diversa. Comportamentos criminosos em casa, então alguém é preso, rouba, mata, qualquer comportamento criminoso também é considerado uma experiência diversa, né? Se a criança acompanha isso. E aí a gente fica pensando, pensa em ambientes que isso é o normal. Não tem como não ter repercussões. Depois tu vai entender o porquê que não tem como não ter repercussões. E por fim, ainda dentro dessas disfunções de categorias, né, disfunções domésticas, separação dos pais. A depender da forma que acontece, a depender da idade da criança, uma separação dos pais pode gerar uma repercussão na vida dessas crianças. Mas, Jéssica, então é melhor não se separar? Se houver um relacionamento ruim, é óbvio que é melhor se separar, né? Tu vai fazer a criança ficar convivendo com briga o dia inteiro, com infelicidade, é óbvio que essa criança sente. Então, isso não é um fato que vai dizer assim, nenhum dos pais deve se separar, porque isso vai ser considerado pela criança um evento adverso. Não, né? Pelo contrário, se tá vivendo mal, manter isso é pior. Agora, tem que entender que vai gerar alguma repercussão. E aí a gente tem que ir nivelando isso para que seja o menos danoso possível para a criança. Por isso que pais que têm crianças entre 4, 5, 6, 8 anos, né, 10 anos, tem que entender que essa separação ela precisa ser uma separação amigável e que essa criança precisa conviver com ambos os pais de uma forma amigável. É adultos que estão colocando em risco a vida de uma criança. Então, sejamos adultos, né? E sejamos responsáveis nesse processo, que sim pode ser considerado uma experiência diversa. E a última categoria, né, é negligência, que vai constituir negligência emocional e negligência física. Então, negligência emocional é a criança ter aquela sensação de abandono, em que ela não tem com quem contar, ela não tem com quem se apoiar, ela sente que ela é sozinha. Isso é considerado uma negligência emocional. E negligência física, que é quando também, assim, a criança não tem uma estrutura básica, né? Não tem uma casa direito, não tem segurança, não tem onde dormir, não tem, assim, o que seria uma estrutura física adequada para a sobrevivência. Não existe esta estrutura, existe uma negligência nesse aspecto. Isso também pode gerar, desencadear, né, essas experiências adversas. Então, essas são as 10 categorias de experiências adversas na infância que são consideradas, entre aspas, né, traumas que podem gerar repercussões na vida adulta. Que repercussões na vida adulta de forma geral antes de entrar nos aspectos financeiros? Bom, eu tenho... isso são revisões sistemáticas, como sempre, vou deixar na descrição as referências. Bom, essa revisão, ela avaliou 38 artigos, então ela compôs, né, ela unificou 38 estudos que buscavam entender o impacto dessas experiências adversas na fase adulta
e aí determinar quais repercussões reais e efetivas poderiam ser confirmadas depois de compilar um número de dados tão grande. E aí os resultados são o seguinte, né? Aquelas pessoas, aquelas crianças que até os 18 anos viveram, e aí a média que eles colocam é para mais de 3 experiências adversas, apresentam um risco maior de apresentar essas consequências. Por que mais de 3? E aí, óbvio que dentro do instrumento, o número que vai configurar ali depende, né? Tem algumas perguntas que têm 2 perguntas, tem outras perguntas que têm 3 perguntas, outra uma só. Então, é uma escala que ela tem uma composição que não é direta, como se fosse uma escala Likert. Concordo ou não concordo? Você teve abuso psicológico? Sim ou não? Não é só isso. É uma estrutura de um questionário mais profundo, né? E aí ele dá um número lá e essas pontuações para que possam ser avaliadas. Mas, de grosso modo, nós entendemos que 3 já é um número que pode ampliar o nível de existência de risco desses aspectos. Que aspectos? Bom, crianças que, então, passaram por experiências adversas e, principalmente, aquelas que passaram por mais de 3 experiências adversas, vão apresentar na vida adulta maior risco de depressão, maior risco de transtorno bipolar, maior risco de transtorno de ansiedade, maior risco de transtorno de estresse pós-traumático, então, viver alguma situação, bati o carro, teve uma guerra, não sei, vi algum acidente, alguma ocasião, o avião que eu estava andando teve uma tripulação, não, teve uma turbulência, eu queria misturar 2 palavras, teve uma turbulência muito forte e eu tive aquela sensação que eu ia, né, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Então essas experiências, assim, pode gerar, né, nessas pessoas que já têm uma resposta ao estresse mais ampla, mais forte, que elas também tenham um maior transtorno de estresse pós-traumático quando vivenciada alguma dessas experiências. Transtorno de personalidade, abuso de drogas e substâncias, transtornos alimentares e, inclusive, compras compulsivas. Depois nós vamos adentrar um pouco mais nessa construção de impacto, né, das situações adversas na infância no comportamento financeiro. Mas essa revisão nos trouxe esse grupo de evidências de que é indiscutível. Se nós passamos mais de 3 experiências adversas, eu tenho um risco ampliado de apresentar todos esses problemas. Depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, transtorno de personalidade, o abuso de drogas, de substância, transtorno alimentar. Então, vai haver, né, um risco ampliado de apresentar esse tipo de problema. Isso é preocupante e, ao mesmo tempo, esclarecedor. É preocupante porque nós precisamos ter cuidado com as crianças. É importante que os pais tenham esse olhar para as crianças, porque pode acontecer alguma coisa que pode gerar todos esses desafios. E esclarecedor porque, ao compreender que essas experiências adversas podem gerar essas consequências, pode ser a possibilidade de tu te entender. De tu olhar e dizer assim, poxa, das 10 que a Jéssica falou, eu sinalizei sim em 4, em 5. Então essas experiências adversas lá na minha infância que pareciam inofensivas, na realidade podem estar impactando essa minha ansiedade que eu não consigo diminuir. Eu tô sempre ansiosa, eu tô sempre ansiosa. Então agora pode ser que tenha uma origem isso. E a compreensão disso já gera uma clareza que tu diz assim, então minha ansiedade não é sobre o hoje. Então talvez eu esteja muito mais segura, numa condição de vida muito melhor, só que eu estava amplificando aquilo. E aí dá uma paz de tu olhar a tua realidade hoje com olhos menos ansiosos, inclusive, né? Então acho que é bem esclarecedor nesse ponto.
E uma pergunta que vem a partir disso, né? Por que que gera todas essas consequências? E aí eu li um artigo que eu julguei muito interessante. Tem vários outros aspectos que muda do ponto de vista, até do ponto de vista neural mesmo, né? A estrutura do cérebro, o tamanho do teu cérebro em várias regiões, a tua resposta da ínsula, o hipocampo. Então tem várias repercussões. Eu acho que eu já discuti aqui em algum outro episódio sobre isso. Mas hoje eu quero discutir em específico um artigo publicado em 2022, que ele analisa a carga alostática, não aleostática, a carga alostática. O que é isso, Jéssica? Que nome é esse? Ele quer avaliar se essa carga alostática ela é uma justificativa plausível para responder a esta pergunta. Por que eventos adversos na infância geram tantas repercussões na vida adulta? O que justifica isso do ponto de vista biológico? E aí eles fazem a avaliação em cima dessa carga alostática. O que é a carga alostática, né? O que é a alostase e o que é a homeostase, para que nós possamos primeiro compreender essa dinâmica. Então, a grosso modo, homeostase é quando o nosso organismo ele está, entre aspas, em equilíbrio, né? Então, para que a gente consiga manter o equilíbrio no curto prazo, nós temos que ter alguns monitoramentos. Nosso corpo tem que se autorregular para manter a temperatura corporal, para manter o nível de glicose, para manter o mesmo nível de mudanças, né, relativas no ambiente. Então eu tenho que ir me movimentando, assim, tô com frio, tá, então o meu corpo ele vai dar uma resposta de tremer, de fazer alguma coisa para que eu me esquente. Se eu tô com muito calor, o meu corpo vai fazer alguma resposta para eu suar, para eu colocar um pouco aquele calor pro fio e manter a homeostase, né? Então a homeostase é essa busca no curto prazo entre aspas, desse equilíbrio. Não é muito legal dizer essa palavra equilíbrio, mas enfim, didática, né? Ela é didática para compreender. A aleostase é como se o nosso corpo, diante, né, das mudanças do ambiente, ele fosse fazendo ajustes, mas não para que eu consiga ter equilíbrio no curto prazo, mas que eu consiga, frente às mudanças do ambiente, eu ir me ajustando, me mudando, e isso vá fazendo com que eu faça os ajustes necessários para que eu tenha essa estabilidade do longo prazo, né? Então, a aleostase está a adaptação do corpo para garantir esses ajustes necessários. E o que é a carga aleostática, né? Alostática. Eu e os meus travas-línguas, né? Não é fácil. A carga alostática nada mais é do que esse desgaste cumulativo, né, que o corpo ele vai causando a partir de repetições. Então vai mudando as coisas à nossa volta e eu tenho um efeito cumulativo disso. E esse efeito cumulativo, um deles é a resposta ao estresse. Então a carga alostática pode ser, por exemplo, a minha resposta ao estresse. E eu vou me regulando frente a esse estresse que está se apresentando, e aí eu vou fazendo essa regulação, e isso é saudável, né? Essa mudança frente ao ambiente, aconteceu algo estressante. Me regulei do ponto de vista endócrino, me regulei do ponto de vista cardiovascular, né? E aí lido com aquele estresse. Então, a carga alostática, ela é uma coisa importante para que nós, diante desses aspectos de mudança, nós possamos ir sobrevivendo ao longo do tempo. Só que o que acontece? Pode ser que aconteça um excesso de estresse, a ponto de que essa carga alostática, ela não seja suficiente para manter e fazer as mudanças necessárias no longo prazo, que nos permite lidar com essas mudanças ambientais de uma forma saudável. Então pode acontecer uma sobrecarga alostática, e esta sobrecarga ela pode recair em diversos aspectos que podem ser mensurados no nosso organismo, que meio que fazem com que o nosso organismo ele colapse. Então, só para ter uma ideia, esse artigo que eu estou colocando aqui na descrição também,
ele vai fazendo o monitoramento, né, da carga alostática com base em 4 critérios. Então, ele faz todas as medidas cardiovasculares, todas as medidas neuroendócrinas, todas as medidas metabólicas e imunológicas, tá? Então, essas coisas elas vão mudando frente à mudança do ambiente, que no longo prazo vão fazendo com que nós, por exemplo, vamos aprendendo a lidar com situações estressantes. Eu tenho que falar em público. Num primeiro momento começa a parecer muito estressante. Eu tenho que cuidar do meu dinheiro. Num primeiro momento fica muito estressante. Mas depois, em decorrência do que vai acontecendo, eu vou me adaptando àquilo ali. E essas mudanças, né, no funcionamento, nesses aspectos, inclusive cardiovascular, né? Meu coração fica disparado num primeiro momento, depois ele vai... Isso tudo é normal, é natural e isso vai acontecendo. Tô dando um exemplo extremamente didático, tá? Isso que é muito mais profundo do que isso. Ixi, é muito, muito, muito mais profundo. Tô tentando simplificar muito. Me desculpem aquelas pessoas que são da área. Eu tô realmente tentando simplificar a ponto de que isso fique compreensível para qualquer leigo e que fique compreensível na medida do que nós precisamos aqui, né? Porque nós não precisamos nos tornar experts nessa área, é só entender, né, que sempre quando existe uma sobrecarga, então eu tô lá falando em público, daqui a pouco eu tô falando em público, não me dessensibilizei e me colocou num público absurdo e me deu uma síndrome de pânico. Essa síndrome de pânico pode ter acontecido uma sobrecarga alostática, assim, eu fiquei, meu Deus, eu quero sair daqui, e sobrecarregou tanto o sistema que o sistema não conseguiu lidar com aquilo ali, tá? Então, isso é uma maneira extremamente didática de explicar isso. E aí, essa sobrecarga é um estado extremo, é bem isso que diz o artigo, né? Um estado extremo em que o sistema de resposta ao estresse, eles são ativados e os fatores amortecedores, eles não são suficientes para conseguir lidar com essa carga excedente. Então, os fatores amortecedores seriam os fatores que regulariam todos esses níveis. Só que eles não conseguem dar conta porque o sistema, ele ultrapassa esse limite, né? E o resultado, então, é que ao viver, né, experiências adversas, e esse é o ponto do artigo, que ao viver experiências adversas na infância, é como se todos nós tivéssemos essa carga alostática, só que experiências adversas geram sobrecarga alostática. E aí, esta sobrecarga, ela faz com que ao longo da vida nós acabemos tendo alterações, né, no nosso sistema neuroendócrino, no nosso sistema pró-imune, e isso gera problemas de imunidade metabólica, cardiovascular, problema de saúde, como diabetes, por exemplo. Então, o que ele sinaliza, né, é que esses dados fisiológicos que eles conseguem, fisiopatológicos eles chamam, né, que eles conseguem acompanhar, demonstra efetivamente esse desgaste do sistema. E aí, quanto mais experiências adversas, parece que mais alteração em todos esses aspectos o organismo gera. É como se o teu organismo estivesse prestes a entrar em colapso. É como se tu estivesse numa sobrecarga tão grande que uma gota d'água faz explodir. E essa mesma gota de água para uma outra pessoa que está numa carga alostática ok, não faz a menor diferença. Entendeu? Então, o que eles dizem é que quando acontecem experiências adversas, é como se esse sistema, ele não tivesse... Como ele está muito imaturo, né? Ele não consegue fazer esse aprendizado dessa autorregulação. Então, essas experiências é como se elas afetassem a maturação do sistema. E ele ainda diz, né? Tem uma carga alostática para adaptação, só que como ultrapassa essa carga e dentro de um sistema que ainda não estava completamente maduro, isso vai gerar, então, resultados ao longo da vida, né? E aí eles trazem um dado que é chocante, assim, eu acho extremamente chocante, que eles dizem que quem vive experiências adversas e que acompanhando, né, todos esses indicadores,
cardiovasculares, neuroendócrinos. Neuroendócrinos, por exemplo, vai mexer em neurotransmissor. Então, serotonina, né, noradrenalina. Ele não cita serotonina, ele diz adrenalina, noradrenalina, cortisol. Então, mexe em coisas muito importantes, né? Muito relevantes. Metabólicos, então vai mexer no colesterol, vai mexer na insulina, cardiovasculares. E aí o que ele diz é que se acompanhar pessoas que viveram experiências adversas na vida, na infância, e acompanhar esses indicadores na vida adulta, é como se ter vivido 3 experiências adversas é como se a pessoa tivesse um equivalente a 9 anos de envelhecimento fisiológico, acompanhando esses indicadores. Então, ter vivido 3 experiências adversas faz com que fisiologicamente, se comparado a uma outra pessoa, por exemplo, assim, tu e outra pessoa tem 30 anos. Só que tu viveu 3 experiências adversas. Significa que do ponto de vista de envelhecimento fisiológico, na realidade, tu tem 30 e ela tem 21. Ou vocês duas têm 30, ela tem os 30 fisiológico e tu tem 39. Ou seja, tu tá mais velho 9 anos se passou por alguma experiência adversa. E aí, essa é uma das justificativas pelas quais experiências adversas na infância causam tantos desafios a serem empregados. Porque há uma alteração, inclusive fisiológica. Eu não tinha lido esse artigo, eu li procurando, né, para montar esse podcast. E aí eu achei muito interessante, assim, né? É uma resposta e é de uma revisão, então ele revisou vários artigos para chegar nessa conclusão. É uma revisão que eu julguei que, assim, realmente temos que cuidar, né, e nos preocupar ainda mais. E nós olhamos para tudo isso, né, então compreendemos o que são as experiências adversas, quais são as consequências de modo geral, o porquê que elas acontecem, lembrando que eu trouxe uma discussão aqui que é essa sobrecarga alostática, mas tem todos os outros aspectos que eu não discuti aqui, que são inclusive mudanças no tamanho do hipocampo, uma delas, né, a resposta da amígdala, então tem outras consequências que eu não discuti aqui. E aí agora a gente pensa, tá, ok, e o que isso gera no comportamento financeiro? E aí nós temos vários estudos que vão nos evidenciar, né, o impacto das experiências adversas no comportamento financeiro. Algumas delas, né, falando de uma forma geral, assim, e são vários estudos, mas eu vou trazer eles de uma forma geral. Parece que crianças que passaram por experiências adversas, elas vão mostrar mais aversão à perda na vida adulta. Então, o que já é natural, né? Nós termos aversão à perda, parece que piora. Então, a pessoa ela fica muito reativa, muito com medo. Então, melhor não fazer nada, melhor deixar quieto. E aí, por vezes, pode ser que perca boas oportunidades. Em busca de regulação emocional, muitas apresentam compra compulsiva. Então, se eu tenho mais trauma e eu tenho uma desregulação emocional, quanto maior o trauma, maior a desregulação emocional, maior é a tendência de compra compulsiva. O que isso nos revela? Eu posso ter vivido uma experiência diversa na infância, só que eu, ao longo do tempo, consegui me regular emocionalmente. Eu consegui lidar com essas emoções, eu consigo me entender, eu consigo entender meus pensamentos, eu entendo os vínculos que eu tenho com as pessoas, e isso vai minimizando o efeito desse trauma na minha vida, né? Tenho fortes vínculos emocionais. Agora, se eu vivi um trauma na infância, eu vivi uma experiência adversa na infância, e ao longo da vida eu não fui conseguindo lidar melhor com isso, me regular as minhas emoções, ter uma rede de apoio importante, isso causa mais desregulação, né? E aí essa desregulação potencializa a busca por uma regulação, só que disfuncional, que no caso pode ser as compras compulsivas. Então existe já evidência mostrando que pessoas que viveram situações adversas na infância, com maior desregulação emocional, tem maior chance de apresentar comportamento de compra compulsiva como um comportamento que é sempre assim, né?
Compra compulsiva, ela nunca é por si só a compra. Sempre tem uma função que aquilo ali está ocupando na vida da pessoa. Então, é como se fosse um comportamento que eu quero, assim, minimizar realmente aquela sensação de desregulação, né? E aí eu uso a compra compulsiva como alternativa para isso. Então, é interessante pensar, será que eu tô comprando porque eu preciso ou eu tô tentando regular alguma emoção? E se, né, tem evidência de que passou alguma experiência adversa na infância, naturalmente vai apresentar um maior risco de apresentar compra compulsiva. Outra questão, né, pessoas que viveram experiências adversas, eles têm mais risco de apresentar estresse financeiro na vida adulta. Isso também é bem validado. E tem um outro artigo muito interessante que também comprova essa questão da desregulação, só que ele adiciona a ansiedade. Então, ele mostra que se existe experiência adversa, desregulação emocional e ansiedade, isso potencializa ainda mais a compra compulsiva. E aí sim a pessoa vai acabar tendo um comportamento disfuncional. Quando nós pensamos em comportamentos disfuncionais, percebe que o que significa um comportamento disfuncional? Ele é um comportamento adaptativo, no sentido de que tu realiza aquele comportamento buscando um equilíbrio. Então, nunca um comportamento desses, eu disse adaptativo, ele é um comportamento desadaptativo, porque ele gera consequências negativas, óbvio, né? Mas o que eu quero dizer quando ele é adaptativo para ti, como buscando o teu equilíbrio, né? Então, é como se aquilo ali fosse a tua forma de regular a tua emoção. E quando nós conseguimos entender que talvez o fato de eu ter vivido experiências adversas na infância fizeram com que eu tenha maior risco de desregulação, mais ansiedade, e isso está fazendo com que eu compre, se nós conseguirmos ter esse maior nível de consciência, nós conseguimos diminuir a função que a compra tem. Porque tu vai perceber o motivo pelo qual tu estava comprando e vai perceber que aquilo era só um tapa-buraco, que na realidade comprar não vai minimizar o problema, que é tu ter vivido o que tu viveu. E aí tu começa a olhar mais para o problema em si e não tapar o buraco. E aí que nós começamos a ter um desenvolvimento de uma solução. Então, assim, eu sei que esse é um tema bem doído, né? Assim, ninguém quer passar por experiências adversas, óbvio que não. Só que, mesmo que seja um tema doído, um tema desafiador, um tema que nós temos que olhar e pensar assim, poxa, ruim escutar sobre isso, caso, né, tenha acontecido algo com você, é ir trabalhando isso que nos dá a possibilidade de construir uma vida diferente. E, de coração, espero que sempre as discussões que eu trago aqui possam gerar, né, um pouquinho do dor num primeiro momento, não tem como ser diferente, mas que essa dor seja a porta de entrada para que você consiga viver melhor. Entendendo que, por exemplo, as compras não é algo que vai resolver o problema. E que você não tem culpa de que tenha acontecido esse problema. E que, ao entender que você não tem culpa, você pode construir uma nova vida. Sem carregar essa culpa, sem carregar essas desregulações, nutrindo uma vida que vale a pena ser vivida. Espero de coração que essa discussão seja uma porta para essa nova vida. Tá certo? Meu beijo carinhoso, meu abraço carinhoso. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar outra pessoa a também refletir sobre esses assuntos, compartilhe. Se você tem também pessoas que estão com filhos pequenos, compartilhe. Eu julgo que é importante nós entendermos o real impacto das coisas nas nossas vidas para que nós possamos, inclusive, nos proteger delas, né? E ter ferramentas para resolver. Então, fico agradecida se você também compartilhar, porque tenho certeza que outras pessoas também podem se beneficiar. Desculpa mais uma vez minha voz assim baixa, espero que o áudio tenha suprido aí este problema
e nos encontramos novamente na sexta-feira. Meu muito obrigada e até sexta-feira.